Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a como fazer um procedimento de manutenção preventiva através da utilização do checklist. É muito comum, empresas ou até mesmo autônomos ou pequenos empresários terem aí alguns contratos de manutenção e aí dependendo do perfil do cliente pode ser uma manutenção mensal, pode ser uma manutenção semestral ou uma manutenção anual. Independente do formato, sempre nos acompanha o que chamamos de checklist. O que é checklist? Checklist nada mais é do que uma lista de checagem onde você vai verificar alguns status já pré-determinado ou pelo fabricante ou até pelo próprio profissional e até mesmo o usuário e fazer a comparação depois de um intervalo de tempo se aqueles parâmetros continuam dentro da normalidade. Então, a aula de hoje vai ser voltada à manutenção preventiva em uma câmara frigorífica utilizando o checklist. Mas antes de iniciar nossa aula, seja muito bem-vindo. Prazer, meu nome é Anderson Oliveira, eu sou professor e tecnólogo em refrigeração e climatização. Então, se esse tema aqui já te interessa, não esqueça de já deixar o seu joinha aí, deixe o seu like e aí no final dessa aula, se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder como eu sempre faço em todas as aulas, beleza? A gente vai iniciar por aqui, Vou apresentar para vocês aí o nosso checklist, O nosso simulador 3D. É possível você fazer essa aula através de um computador e para melhorar tudo isso, nós conseguimos fazer também essa mesma aula utilizando um óculos de realidade virtual que eu vou estar utilizando daqui a algumas aulas. Você que acompanha nosso canal aí, você vai ver daqui a algum tempo eu utilizando o óculos que nós já temos, já fiz aí alguns trabalhos com ele, é excelente, vocês vão ver que realmente nós temos um nível diferenciado no que se refere à aplicação de didática em cursos profissionalizantes. Vamos lá. Bem, eu tenho aqui nosso checklist, Nós temos duas possibilidades ou dois processos a fazer, tá? Processo aí na parte elétrica, Um passo a passo aí de algumas coletas de dados na parte elétrica e depois na parte mecânica aí, que se refere à pressão, temperatura e tudo mais. Vamos começar pela parte elétrica aqui, da start aqui no nosso procedimento, veja que o nível de ruído ele já subiu um pouquinho, porque a gente já se aproximou aqui das unidades condensadoras, tá? Aqui está uma invertida com a outra, só para você dar uma olhadinha, conhecer um pouquinho mais aí do nível de realidade que é a nossa ferramenta, E eu, como já tenho falado várias vezes aqui, me orgulho de dizer que esse material é só nós que temos, tá? Estamos no ano 2023, até esse exato momento, nenhuma instituição de ensino no Brasil utiliza essa ferramenta, isso aí é um uso exclusivo nosso aqui da Intac, tá bom? Olha só, unidade condensadora aqui, eu tenho um sifão invertido, vindo aí lá do evaporador. Esse sifão invertido, ele serve justamente para quando desligar o equipamento, seja por temperatura, por recolhimento ou no processo de degelo, o fluido refrigerante que está no estado de vapor aqui, dependendo do tempo que ele ficar parado, ele retorna ao estado líquido e pode retornar para o evaporador acumulando ali líquido, o fluido refrigerante na forma líquida dentro do evaporador e até mesmo a migração do óleo, dependendo da altura aqui da condensadora para o evaporador. Quando o equipamento desliga, esse óleo ele tende, por gravidade, ele tende a voltar para o evaporador. Por isso que é colocado então um sifão invertido aqui, tá bom? Vamos começar aqui a nossa aula. Deixa eu dar um zoom aqui, aproximar aqui o nosso equipamento. Olha que bacana, Antes de iniciar, vou abrir aqui, Vou abrir aqui o nosso equipamento e chegar um pouco mais próximo. Antes disso, primeiramente eu gostaria de agradecer o Marcelo. E o Marcelo, ele colocou nos comentários que o áudio estava muito ruim. Então eu praticamente deletei a aula anterior, porque realmente o áudio estava péssimo e esse áudio agora está um pouco melhor, uma qualidade um pouco melhor. Então agradeço aí o Marcelo que já assistiu essa aula e colocou nos comentários. Então essa aqui é uma outra aula utilizando a mesma ferramenta, o mesmo passo a passo, tá? Como eu já tinha falado na aula anterior, nós temos aqui uma unidade condensadora completa. Aí na aula anterior também acabei não apresentando aqui esse componente, mas vou falar de todos, Então nós temos aqui
o compressor, e aí o compressor é um compressor alternativo, utilizando aí válvulas Rotalock, né, a válvula de sucção e a válvula de descarga, né, a válvula de sucção na parte de cima, a válvula de descarga na parte de baixo. Então aqui eu tenho um compressor, eu tenho um separador de óleo aqui na linha de descarga, né, condensador, 2 ventiladores axiais, tanque de líquido com válvula Rotalock, aí eu tenho a válvula solenoide do tipo rosca, né, ou flange, que é essa conexão aqui, filtro secador também, tipo rosca ou flange. Eu tenho aqui um conjunto pressostato conjugado, né, e aí o pessoal que utiliza a Danfoss aí vai lembrar do KP15 ou qualquer outra marca. Eu tenho aqui um visor de líquido, a minha válvula de serviço. Aqui atrás, ó, na sucção do compressor, aqui atrás eu tenho um separador de líquido, conhecido também como acumulador de sucção, tá? Então nós temos aqui o acumulador de sucção, o separador de líquido. A única coisa que faltou aqui é o isolamento térmico, né? Terminar o isolamento térmico até a entrada do compressor, tá? E aqui eu tenho o nosso painel, né? Onde nós vamos fazer os testes de acordo com o checklist, tá? Então é uma manutenção preventiva, tá? Na manutenção preventiva aqui, ó, eu vou vir aqui no checklist. Deixa eu trazer aqui a minha ferramenta. E aqui ele já pede para fazer a medição aqui da corrente do compressor, tá? Para medir a corrente do compressor, o que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, onde ele vai estar me indicando, né? Exatamente nessa bolinha que está piscando aqui, ó, tá vendo? Vou pegar aqui a parte do alicate amperímetro e vou laçar esse cabo. E aí ele me apresenta aqui então uma corrente de 18 amperes, tá? Essa corrente de 18 amperes aqui, ela pode ter uma oscilação aí de aproximadamente 10%, tá? Conforme está indicando na parte de cima. O que eu faço então? Medir essa corrente, eu venho aqui no meu checklist e anoto aqui, ó, 18 amperes. Bem, feito isso, dou um OK. Aí ele pede então, deixa eu ver se consigo mais próximo. Tá vendo que tem 2 pontinhos aqui, ó? Esses 2 pontinhos é exatamente o que, né? Quais são esses pontos aqui? É o ponto de entrada de alimentação do contator do compressor, tá? Então ele pede para medir essa tensão. Ponta de prova aqui na parte de cima, ó, 240 volts, e ele tem ali pode ter ali, né, uma oscilação ou não de 10%. Apresentou 240 volts, eu vou lá no checklist de novo e coloco então a entrada do compressor, ou a entrada do contator, né, 240 volts. Eu dou um OK aqui. Agora ele pede para medir a parte de baixo do contator, porque não necessariamente se você tem 240 em cima, você tem 240 embaixo, né? Lembrando que eu posso ter oxidação interna nos terminais de potência do contator. Então eu tenho que medir a entrada, tenho que medir a saída. A gente mede a saída aqui, ó, 240 volts. Vou lá no checklist, então tá OK. Tenho 240 em cima, tenho 240 embaixo, então não tenho perda de tensão ali oriunda do contator. Bem, feito isso, esse segundo contator aqui, ó, tanto um quanto o outro, né, são contatores bipolares, então eu estou utilizando aí 250 Hz. 1, 2, 3. Estamos então na tensão de 220 monofásico, nesse caso ele está apresentando 240, né? Mas é um 220 monofásico como qualquer um, e tanto isso é verdade que quando você tem um equipamento monofásico, você tem o capacitor permanente, né? Então nesse quadro aqui eu tenho o capacitor permanente, capacitor de partida, relé voltmétrico, borne de alimentação, contator do compressor, contator dos motos ventiladores, que são 2 motos ventiladores aqui na nossa unidade condensadora. Tá vendo isso aqui, ó? 2 motos ventiladores. Beleza? Então vamos medir ali a entrada de alimentação agora para os motos ventiladores, 240 volts. Vou lá no checklist e é assim que a gente faz a checagem de manutenção preventiva, tá? 240 volts na entrada. Se tem 240 volts na entrada, tem que ter 240 na saída. Vamos medir aqui, ó. Lembrando que o meu multímetro já está na escala AC, tá? Ou VAC, né? Que é tensão de corrente alternada.
240 volts, não houve oscilação. Ele já entrou aqui no evaporador, mas eu preciso colocar o meu 240 volts lá na saída do contador, entrada dos motoventiladores. Tranquilo? Seguindo agora aqui o nosso passo a passo, ó, estamos aqui no evaporador. Esse evaporador aqui, né, estamos dentro da câmara. Essa câmara é aquela famosa 3x2, né? 3 painéis por 2 painéis ou por 2,5, ó. Um painel, 2 painéis, 3 painéis, tá? Iluminação aqui. O teto segue a lateral, né? Então, se eu tenho 3 na lateral, eu tenho 3 painéis no teto. Nosso evaporador. Aqui no evaporador, ó, um painel, 2 painéis, quase metade de um painel. Então, por isso que você pode chamar aqui, né, essa câmara de 3 painéis, né? 1, 2, 3 painéis. Por 2 painéis e meio, né? 1, 2, metade, aí, quase a metade de um painel. Beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Vamos abrir aqui a lateral do evaporador. E na lateral do evaporador, ele vai pedir para fazer uma medição também, tá? Qual é a medição? É essa medição que está no checklist aqui, ó. Tá? Verificar aqui a tensão de alimentação ali na entrada do evaporador. Como é que eu sei disso? Onde está piscando aqui, exatamente onde eu vou fazer a medição, conforme nós fizemos lá na unidade condensadora, né? Colocou aqui, ó, 240 volts, ok, não houve variação. Então eu venho aqui no meu checklist e coloco então 240 volts. Nesse caso aqui, então, né, eu não tenho nenhum tipo de problema elétrico relacionado aí à corrente do compressor e também relacionado ali à tensão de alimentação, né, de entrada e saída. Então aqui eu dou um finish, finalizo essa parte aqui e agora vamos voltar para a condensadora. Eu vou dar o start nesse carinha aqui, que é a parte agora da unidade externa. Voltamos para cá, tá? Voltamos aqui para a condensadora. E agora a gente vai fazer a parte mecânica, né? Verificação de pressão e temperatura. Então ele pede para tirar a proteção ali da válvula Rotalock. Quando acaba de tirar, já vem logo aqui, né, o nosso manifold digital, junto ali com as pinças ali, né, com os sensores de temperatura, tá? Bem, vamos ter que colocar aqui manômetro de baixa, manômetro de alta. E aí a gente vai seguindo passo a passo, tá? É muito intuitivo, pessoal. A ferramenta é bastante intuitiva, tá? A única coisa que às vezes acontece é exatamente isso daqui, ó. Eu vou clicar numa coisa, clico em outra. Bem, só para poder voltar. Válvula Rotalock não é igual a válvula Chirac. Válvula Rotalock eu preciso de uma chave catraca para poder ter acesso, porque aqui eu estou fechado para a leitura de pressão, tá? Então, deixa eu ver se ele vai pegar certinho aqui dessa vez. Ó, pegou ali, tá vendo? Aqui às vezes ele dá essa bugada aí, mas tranquilo. Vamos ter que abrir esse cara. Utiliza ali a chavinha catraca. Aqui também geralmente dá um erro aqui por causa da posição. Então eu tenho que fazer um bem bolado aqui, uma técnica, né, que é aproximar um pouquinho mais aqui do compressor, ó, e aí sim eu consigo, ó, utilizar a chave catraca. Aí ele me dá sequência. Utilizou a chave catraca, já me dá aqui a leitura de pressão, ó, tá? Pressão e temperatura. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no meu checklist e aí eu tenho que fazer as anotações, tá? Pressão de alta, o lado de pressão de alta 280 PSI. Será que 280 PSI é o ok? Bem, aí eu tenho que pegar qual seria a temperatura externa mais um ΔT para definir se essa pressão está ok, tá? Nesse caso aqui, está fazendo só uma leitura conforme o procedimento. Lado de alta, temperatura de condensação, nesse caso aqui ele está marcando 111 graus Celsius, né? Temperatura na linha de líquido, a linha está marcando aqui 105. Opa, olha eu errando aqui, estou falando uma coisa e citando outra, 105. E aí ele pede o subresfriamento. O que é o subresfriamento? É a temperatura de condensação menos a temperatura da linha de líquido. Então eu tenho aqui 111 de condensação, eu tenho
105. Nesse caso aqui ele está pegando realmente na linha de líquido, né? Ele está pegando aqui a linha de sucção, nesse caso aqui a linha de sucção, não é a linha de descarga, né? Linha de sucção e a linha de líquido, tá? Então na linha de líquido, que é aqui, ó, ele está marcando 105 e ele está condensando com 111. Então esse subresfriamento aqui é a temperatura de condensação menos a temperatura da linha de líquido, vai dar aí 6 de subresfriamento. Ele pede para fazer a leitura também do lado de pressão de baixa, então a pressão de baixa está 16 PSI, eu venho aqui no checklist 16, temperatura de evaporação aqui menos 12, tá vendo aqui, ó, menos 12, temperatura da linha de líquida, perdão, da linha de sucção, né, temperatura da linha de sucção, que é essa pinça aqui, tá, lembrando que essa leitura aqui ela tem que ser verdadeira quando eu tenho um isolamento até na entrada do compressor, tá? Tá faltando um isolamento térmico aqui. Mas até aí vamos no procedimento, né? Cadê? Então a temperatura aqui ele está mostrando aqui 15 graus Celsius. 15 graus Celsius. E ele pede também o superaquecimento. O que é o superaquecimento? Lembrando, né? É a temperatura de sucção, que é essa daqui, menos a temperatura de evaporação. A diferença de menos 12 para 15 vai dar 27. Beleza? Preenchemos tudo aqui, ó, tá? Tudo está preenchido. E aí agora a gente tem que finalizar aqui os nossos procedimentos, que é fechar. Opa! Ó, vazando fluido aí, professor. Vamos fechar aqui, ó, a válvula de sucção. Aqui eu já sei que vai dar errado, então deixa eu me aproximar aqui da conexão do compressor. E vamos fechar aqui também a válvula de descarga, tá? E aí sim a gente consegue então tirar as mangueiras, ó. Opa, sai mangueira, ok. Colocamos a proteção ali, né, na haste da válvula Rotalock. Colocamos ali, vou tirar aqui, ó. Vamos colocar aqui a proteção ali, fechar ali o nosso quadrinho, fechar a nossa unidade condensadora e a gente finaliza então a nossa aula, né, de manutenção preventiva em unidades condensadoras para câmaras frigoríficas, tá? Deixar aqui, ó, finalizar, né? E aí a gente pode submeter o nosso checklist, tá? Quando você submete o checklist, ele vai te dar aí uma pontuação, tá? Essa nossa pontuação aqui, ó, deu 73,3%. Por quê? Porque ele vai considerar ou algumas observações ou alguns valores que não estão corretos. Como é que eu faço, professor, para ter acesso a esses valores aí, para ver o que eu acertei e o que eu errei? É só você fazer aí as nossas aulas dos nossos cursos, né? Em especial esse aí, curso de manutenção em câmaras frigoríficas, que vai estar disponível para vocês em breve. Se você tem interesse, coloque aí nos comentários, que aí, de preferência, deixe o seu e-mail, né? Ou mande um e-mail para nós, intactreinamentos@gmail.com, e entraremos em contato com vocês para dizer a partir de quando estará disponível aí o acesso ao nosso curso de manutenção em câmaras frigoríficas, beleza? Todos os nossos cursos utilizando o simulador 3D são voltados a práticas e voltados a defeito, manutenções e defeitos, beleza? Se você curtiu essa aula, deixa aí o seu like, o seu joinha, compartilha. Tem alguma dúvida? Coloque nos comentários que eu vou responder a todos como sempre fazemos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Até mais. Valeu!